Prontinho, pessoal. Novamente não tá aparecendo para vocês que está sendo gravado, porque a gente não tá gravando pelo Moodle, tudo bem? Para ficar mais fácil pra gente subir a aula depois para vocês e já ficar disponível após a aula. Então, novamente, boa tarde para vocês todos, espero que todos estejam bem. E agora, nesse início de semestre, a gente vai começar a mexer com Java, né? Na aula passada, o professor Rafael já fez uma introdução com vocês de como que vai ser o esquema de trabalho, muito parecido com o do semestre passado, só que agora utilizando uma outra linguagem. Vai ser legal, no final, a gente fazer esse comparativo do desenvolvimento utilizando a linguagem C, que é um pouco restrita com relação à interface gráfica, e agora a gente utilizando a linguagem Java, que dá um pouquinho mais de recursos para a gente de interação com o usuário. Tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Da aula passada, ficou para vocês fazerem a instalação do NetBeans, que é o ambiente de desenvolvimento que nós vamos utilizar. Vocês conseguiram instalar? Tiveram algum problema? Deu certo a instalação de vocês? Tentaram? Me escutam? Vai tentar essa semana, tá bem. Não deixem, pessoal, para realizar essa instalação muito para frente. Por quê? Caso vocês tenham algum problema, a gente consegue dar um auxílio para vocês já irem implementando também e não deixar para depois. Senão é aquela velha história, né? A gente deixa para depois, todos os problemas aparecem no mesmo momento, aí vocês vão ficar um pouco desesperados, pode dar algum problema no desenvolvimento de vocês. Tudo bem? Lembrando que nós temos os horários de atendimento, vocês podem procurar, continuem procurando a gente, por favor, não deixem dúvida passar. E conforme for surgindo, né, dúvidas, problemas, vão entrando em contato com a gente, ok? Pode ser também, Eduardo, no Visual Studio. Eu só não sei se no Visual Studio ele dá também um suporte para a criação das janelas, das nossas interfaces gráficas, no esquema de clique e arrasta. A gente acabou adotando o NetBeans porque tem essa facilidade. Tudo bem? Depois eu dou até uma procurada para verificar se no Visual Studio tem isso também. Eu não sei responder para você agora. Mas não tem problema. Qualquer ambiente de desenvolvimento que dê suporte para vocês para a linguagem Java, já dá para ser utilizado. A única diferença é isso. Eu sei que no Eclipse dá também para a gente utilizar essa paleta de criação de interfaces, mas ele é um pouquinho mais chato para fazer a instalação. Agora no NetBeans vem por padrão, a gente já consegue utilizar. Ok? Mas caso queira utilizar o Visual Studio, não tem problema. Depois eu dou uma olhadinha, Eduardo, me lembra na próxima semana para eu dar essa devolutiva para vocês, porque eu não sei se ele tem essa paleta de criação. Maravilha. Então vamos lá. Só para a gente dar uma relembrada, então, no nosso projeto piloto aqui, eu vou ler rapidinho com vocês, porque através dessa descrição a gente vai começar a fazer o levantamento de classes, tudo bem? Que são as representações, é representação das nossas estruturas de dados. Vocês vão ver que é bem parecido com o que a gente fez de modelagem utilizando as estruturas em C. Só que as classes, além de possuir as características, né, que é o que a gente colocou dentro das estruturas, elas possibilitam também a criação de funções, que são chamados métodos, os nossos atributos e métodos. Então, eu vou ler rapidinho com vocês e eu já vou abrir o NetBeans para a gente ver como é que cria projeto, como que a gente faz modelagem de classes, ok? Então, só vou mudar aqui um pouquinho. Então, vamos lá, né? Só para a gente relembrar um pouquinho qual que é a descrição do nosso projeto piloto. A gente continua trabalhando com Pet Shop, né? Então, nós temos o Pet Shop da Lili. Ainda realiza o cadastro dos bichinhos atendidos em papel. Para cada animal atendido, a Lili cadastra o nome do animal, um código identificador, né? Um código desse animal, a idade, o tipo de animal, que se é cachorro, gato ou hamster ou outra coisa, né? E algumas observações sobre o tratamento. Tudo bem? Então, são as descrições dos nossos bichinhos.
Além disso, ela cadastra também os dados do dono do bichinho, preenchendo os dados de nome do dono, um código identificador, telefone de contato e endereço. Para ajudar no gerenciamento do pet shop, a Lili gostaria de ter um sistema para realizar as seguintes atividades. Então, nós temos as mesmas opções: cadastrar um novo animal com os dados do dono, listar todos os animais, listar todos os donos, buscar um animal por nome, ou então pelo código, buscar um dono pelo nome, buscar um dono pelo código, editar os dados de um animal e editar os dados de um dono. Levando em consideração essas necessidades, vamos elaborar um sistema para ajudar a Lili no gerenciamento das informações do seu pet shop. Qual vai ser a diferença então aqui? Ao invés de a gente fazer essa modelagem, esse desenvolvimento utilizando a linguagem C, a gente vai utilizar a linguagem Java, que trabalha num formato de organização de código diferente, utilizando o paradigma orientado a objetos. Tudo bem? Deixa eu ver a mensagem do André. André, tudo bem, sem problema nenhum. A aula, né, é o mesmo esquema em relação à presença nesse semestre. Vocês têm a partir de hoje até a próxima terça-feira, né, que é quando completa uma semana, para vocês verificarem as atividades e os materiais que estão sendo postados. Ok? Nesse formato que a gente vai contabilizar, vai continuar contabilizando a presença de vocês. Maravilha. Bem, eu vou compartilhar com vocês aqui a janelinha do NetBeans. Todos estão vendo o ambiente do NetBeans? Maravilha. Então, olha só. Antes da gente começar realmente a codificar, criar o nosso projeto, vamos dar uma olhadinha, né? Porque é uma interface nova de trabalho, um pouquinho diferente do CodeBlocks, mas vocês vão ver que acaba sendo bastante parecido. Eu só vou ir para a tela do NetBeans para ir mostrando para vocês. Então, olha só. Diferente do que a gente estava acostumado em C, quando a gente criava apenas um arquivo de código-fonte e naquele mesmo arquivo a gente ia fazendo a codificação, em Java nós trabalhamos com um projeto. Esse projeto, que a gente já vai criar daqui a pouquinho, vão ter várias pastinhas e nós vamos passar a ter vários arquivos. Por quê? Para deixar o código mais organizado, nós temos a representação de cada uma das classes em arquivos diferentes. Tudo bem? Nessa parte, deixa eu voltar para cá. Nessa parte aqui, se vocês derem uma olhadinha, tem uma abinha que tem aqui o título, né, de projects. Ou seja, todos os projetos que eu criei, que eu não fechei ainda, vão aparecer aqui para mim. Tudo bem? Eu vou só abrir um projeto que eu tenho criado aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Eu só não consigo, pessoal, aumentar aqui. Vocês conseguem enxergar essa parte de projetos? Tá dando para identificar? Maravilha. Então, olha só, eu tenho aqui vários projetos, né? Até o símbolozinho do Java, que é essa xicarazinha de café. Eu tenho 5 projetos aqui já criados. Se eu abrir nessa setinha que tem aqui do lado esquerdo, ele abre para mim uma estrutura de pastas. E nós temos aqui 4 pastas diferentes. Tudo bem? Normalmente a gente tem... São as 4 mesmo. Isso mesmo. Que é o primeiro. Deixa eu fechar para ficar só com um aberto. Source Packages, que é o nosso pacotinho de código-fonte. O segundo, que é o Test Packages, ou seja, é um pacote de testes, que a gente pode fazer algumas utilizações aqui dentro para realizar testes, vem por padrão vazio. Nós temos também umas bibliotecas, e quais, né? O porquê dessas bibliotecas? São todas as classes pertencentes à própria biblioteca do Java que nós podemos fazer a utilização. Tudo bem? E também nós temos, né, as bibliotecas, né, que é libraries aqui, de testes. Tudo bem? Então, vamos aprender como que nós fazemos para criar esse nosso projetinho. Deixa eu ver se vocês têm pergunta. Caio, foi a mesma pergunta, acho que foi do André, foi do Eduardo. Em relação ao Visual Studio, com relação à versão dele, eu acho que não vai ter diferenciação. Só que eu só preciso
verificar se ele dá o suporte para a criação das janelas. Tudo bem? Eu vou ter que dar uma pesquisada para confirmar isso com vocês. Eu não tenho certeza se tem como habilitar, mas se tiver como, não tem problema. Maravilha. Então vamos lá. Como que nós fazemos então para criar o nosso projeto inicial, para a gente começar a elaborar o desenvolvimento do nosso programa? Tem duas formas, basicamente, né, duas formas diferentes aqui. É a mesma coisa lá do CodeBlockers. A gente pode vir aqui nessa minha opção File. Não sei se vai aparecer para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela inteira. Só um minuto, pessoal. Senão vocês não vão ver as janelinhas que vão abrindo. Prontinho. Então vamos lá. Eu posso vir aqui na minha opção File. E eu tenho a primeira opção aqui, eu tenho New Project. Tudo bem? New Project. E ele abre uma janelinha para mim. Se vocês derem uma olhada nessa janelinha, eu tenho várias opções de projetos, né, do tipo de projeto que eu posso criar no NetBeans. No nosso caso específico, nós vamos utilizar esse Java with Ent. E dentro do projeto, né, que nós temos dentro dessa opção de categoria, nós temos o tipo de projeto. Nós vamos criar uma Java Application, uma aplicação Java. Tudo bem? Eu vou fechar aqui um minutinho só para mostrar outra opção para vocês. Existe uma segunda opção para criar projetos, né? Ao invés aqui de File, New Project, eu tenho esse segundo botãozinho aqui, que é um pacotinho com um maisinho. Tudo bem? Se a gente posiciona o cursor do mouse em cima, ele já aparece para mim, olha, um New Project, ou seja, um novo projeto. Vocês vão ver que abre a mesma janelinha. Tudo bem? Então, vou escolher aqui Java with Ent. Já estava escolhido, mas se tiver em qualquer outra opção, basta clicar aqui. Ele já apresenta para mim quais são os tipos de projetos que nós podemos criar. Eu vou escolher o meu Java Application e vou dar um Next. Tudo bem? Peço que vocês prestem atenção aqui nessa janelinha, porque tem um detalhezinho que facilita bastante a nossa vida. Então, a primeira coisa, eu preciso dar um nome para o meu projeto, ok? E eu vou dar aqui o meu nome de Projeto Piloto. Ok? Evitem utilizar espaço, apesar dele aceitar, mas evitem a utilização de espaços. Na verdade, como padrão de nomenclatura, a gente deveria utilizar tudo em minúsculo, né? Projeto Piloto. E deixem na criação da sua aplicação, do seu projetinho, essa opção aqui embaixo marcada, que é o Create Main Class, ou seja, nós temos várias classes diferentes. Eu não posso sair. Várias classes diferentes. E existe uma classe que vai conter o nosso método principal, que é a main, que nós já estávamos acostumados. Para ele já criar automaticamente para mim, eu deixo aqui marcado, percebam que eu posso desmarcar. E ele vai criar uma classe que tem o mesmo nome do projeto, só muda aqui em relação às maiúsculas, né? Porque a gente vai ver que tem algumas regrinhas para nomenclatura de classe. Tudo bem? E depois disso, só finalizar. Ele vai dar um tempinho para criar, né? Tá indicando para mim que estava criando o projeto. E olha só o que aconteceu aqui do ladinho. Ele abriu uma estrutura, né? Criou uma outra estrutura para mim, com o nome do projeto que eu especifiquei, projeto piloto. Tem aqui o meu source packages, ou seja, o meu pacote de código fonte. Vou abrir ele também. Dentro desse meu pacotinho, eu tenho o que são chamados de pacotes. Eu tenho um pacote padrão. O que são os pacotes, pessoal? Imaginem como se fossem pastinhas dentro do nosso projeto, que são utilizados para a gente organizar melhor o nosso código. Tudo bem? E se vocês derem uma olhadinha aqui, dentro desse pacotinho Projeto Piloto, que tem o mesmo nome do projeto, né? Eu tenho uma classe, olha o símbolozinho diferente, que tem o nome Projeto Piloto.java. Tudo bem? Os arquivos que nós criamos para representar classes sempre tem essa extensão. É sempre a extensão .java. Ok? Vamos dar uma olhadinha nessa classe. Então, olha só. Além dele criar, ele já abriu para mim uma abinha diferente aqui, que é justamente essa classe. Ah, fechei sem querer. Tem problema? Não. Se eu clicar duas vezes aqui, dar um duplo clique no nome dessa minha classe, ó,
2. Ele abriu aqui essa abinha e eu consigo verificar qual que é o conteúdo dessa minha classe. Vamos dar uma olhadinha nessa estrutura que já foi criado, né, automaticamente pra gente. Então, olha só. A primeira coisa que aparece, que é um pouquinho diferente do que a gente tinha em C, é uma palavrinha reservada. Se vocês derem uma olhadinha, perdão, tá em azul, porque é uma palavra reservada, que é a indicação do pacote onde aquela classe está localizada. Então, tem o package e o nome do pacotinho. Percebam que é justamente, olha, o nome do pacote que a gente vê na estrutura do projeto. Tudo bem? Então, começamos com a definição, nossa, desculpa, pessoal, do pacote onde essa classe está definida. Na sequência, nesse caso específico não tem, mas nós poderíamos ter a importação de classes que serão utilizadas aqui, né? Aqui nesse arquivo, aqui nessa classe. Tudo bem? Que são, na verdade, vocês estão lembrados dos includes em C? É a mesma coisa. Se a gente tiver que importar, né, incluir alguma biblioteca, a gente faz aqui logo depois da definição do pacote. Só que ao invés de utilizar o include, que era em C, nós utilizamos a palavrinha reservada import. Tudo bem? Isso a gente vê um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver utilizando de fato alguma biblioteca de fora, né, dentro da definição da nossa classe. Até aqui tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar. Maravilha, deixa eu ver. Sem problema, Caio, a gente conversa assim depois da aula. Maravilha. Então, continuando, né? Nós definimos então um pacote onde a classe foi definida. Na sequência, olha só o que a gente tem aqui. Nós temos a definição do nome da nossa classe. Por que nós precisamos de um nome para a classe? Porque depois de a gente definir, a classe representa um modelinho, né? É uma estrutura que a gente vai utilizar. Ela precisa estar identificada por um nome. E a gente precisa identificar também que aquilo representa uma classe, representa um novo tipo de dado. Como nós fazemos isso? De uma forma geral, pessoal, existem outras possibilidades aqui, mas por enquanto, a classe é pública. O que quer dizer que a classe é pública? Que em qualquer local do nosso projeto nós podemos utilizar essa classe. Então, é público, é uma classe, e aqui na frente vem o nome da nossa classe. Por padrão, a isso boas práticas de programação, alguns padrões. Todo nome de classe começa com letra maiúscula e sempre é no singular. Tudo bem? Eu não poderia colocar aqui projetos pilotos. Não, projeto piloto. Ok? Mesmo que a gente utilize várias vezes essa classe, não tem problema. É sempre com a primeira letra em maiúsculo e sempre no singular. E se vocês perceberem, aqui na frente já tem um abre-chaves. Ele está fechando aqui embaixo. Vou até colocar um comentário. Olha, finalização da classe projeto piloto. Dentro dessas chaves é o contexto, a gente diz que é o contexto da nossa classe. Aqui dentro vão ver as especificações dos atributos, que são as características que a classe pode armazenar, e também a definição dos métodos, que são as funções que essa classe é capaz de realizar. Nesse caso específico, como é uma classe que contém a main, olha quem que está aqui. É a minha classe que vai dar o start, né, na execução do meu projeto. Bem parecido até a main, é um pouquinho diferente, mas assim, o conceito é o mesmo. A main é um método público, a gente vai ver com mais detalhes isso. Tem outros modificadores aqui, pode ser público, pode ser privado, pode ser protegido. No caso da main, ela é sempre pública. Ela é estática, a gente já vai ver também que é um modificador, né? É um tipo específico que a gente pode associar com o método. Não retorna nada, é void. O nome é main e ela está recebendo aqui um parâmetro, né? Na verdade, um conjunto, que é um array de strings. Tudo bem? A gente vai entender isso com mais detalhes conforme a gente for vendo como definir métodos, quais os métodos entram em quais classes,
Mas por enquanto, tá tranquilo para vocês? Alguma dúvida? Maravilha. Então deixa eu só mostrar a execução para vocês. Vocês vão ver que não vai acontecer nada ali, tá bem? Vou voltar aqui no NetBeans. E como que a gente faz então, né? Tá bem, criei um projeto, só quero ver se tá tudo certinho. Se deu algum problema com o NetBeans, o que nós podemos fazer? Se vocês derem uma olhadinha nesses três botõezinhos aqui em cima, a gente vai utilizar bastante eles. O primeiro é para construir o nosso projeto. Então, ele vai verificar se tem algum erro. Vocês estão lembrados da compilação lá em C? Que a gente colocava só aquela engrenagenzinha amarela para verificar se tinha algum erro de escrita, se tinha algum código que não era identificado. É praticamente a mesma coisa. Tudo bem? O segundo, que é um martelinho com uma vassourinha, é o que? Olha, ele vai limpar, ou seja, ele vai desconsiderar o que já foi construído antes e vai reconstruir o nosso projeto. Vai fazer essa verificação. E depois nós temos, né, o famoso botãozinho verde, aqui a setinha verde, que é o quê? Para rodar, ó, Run Project. Ele vai rodar o nosso projeto. Pode ser por F6 aqui para mim também. Eu vou apertar ele só para vocês verificarem o que vai acontecer. Parece que não vai acontecer nada, né? Olha só, diferente do que a gente tinha em C, que abria aquela janelinha como se fosse um pop-up pra gente, nós temos agora o console aqui embaixo. Então, ele indicou para mim, olha, rodou, né? Qual que é a execução? É um build successful, ou seja, foi construído com sucesso. Como nós não especificamos nada para acontecer aqui, então ele não deu saída nenhuma. Tudo bem? Bem, vamos lá então. Deixa eu ver se vocês têm dúvida. Tranquilo. Eu vou mostrar rapidinho para vocês, só pra gente ver acontecendo alguma coisa, né? O famoso Hello World. E se eu quisesse apresentar nesse meu projeto, né? Não defini classe, não fiz nada ainda. Mas eu quero só apresentar uma mensagem de boas-vindas aqui pro meu usuário. Olha só. Se a gente fizer um paralelo com relação à linguagem C, se vocês lembrarem um pouquinho, nós temos que tudo que está dentro da main, né, que era a nossa função main lá em C, tudo que está dentro da main é executado. Pessoal, aqui não difere em nada. Tudo que a gente tem dentro dessas chaves da main vai ser chamado para ser executado. Eu poderia aqui colocar uma mensagem de boas-vindas, né, que é o nosso famoso printf. Só que em Java, para a gente conseguir colocar uma mensagem para o usuário, é um pouquinho diferente. Na verdade, o comando é diferente, né? Olha só, como que eu faria isso, né? O respectivo do printf. Quando nós estamos chamando uma função de saída, nós estamos, na verdade, fazendo uma chamada ao sistema, porque vai aparecer no nosso monitor. Existe uma classe em Java que tem o nome de System, tudo bem? E dentro dele a gente pode chamar algumas funçõezinhas, alguns métodos. De chamada do sistema, nós vamos chamar uma operação de saída, tudo bem? É do programa para a tela, é uma operação de saída. Eu posso chamar aqui out, e dentro, né, do conjunto de funcionalidades de saída, nós podemos chamar, olha só, o print. Vocês estão vendo que apareceu uma janelinha para mim com várias possibilidades? Acho que está aparecendo para vocês, né? Tá. Um outro detalhe, só uma dica para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando no NetBeans, é legal porque ele ajuda a gente como programador. Às vezes a gente esqueceu como que é a escrita do método, a gente só precisa saber procurar. Como que eu faço isso? Vou voltar no NetBeans e mostrar para vocês. Eu sei, por exemplo, olha, que eu vou fazer uma chamada do sistema, então estou utilizando a classe System, e percebam que essa minha classe, olha, com S maiúsculo, olha o poder da padronização. Uma chamada do sistema é uma chamada de saída. Vocês perceberam que eu estou usando sempre ponto? Por quê? Quando a gente tem só a classe System, ele oferece para a gente um conjunto de funcionalidades. Pode ser de entrada, de saída e outros. E a gente começa a separar em pacotinhos, né? Olha os pacotes aparecendo aqui. Mas a gente vai entender isso mais para frente também. Então, do sistema, ponto. De funcionalidades de saída, ponto. E vamos supor que nesse caso eu fiquei travado. Falei, nossa, eu não sei agora qual que é o método.
Eu não vou conseguir mostrar para vocês o que eu estou fazendo, mas eu vou pedir para vocês confiarem em mim agora. Se eu não souber, eu posso apertar no teclado as teclas Ctrl espaço. Quando eu aperto esse Ctrl espaço, ele apresenta para mim essa janelinha que é o que? Olha, nesse ponto de escrita de codificação, você pode chamar todos esses métodos. Tudo bem? E se a gente posiciona, né, o cursor aqui, seleciona uma dada funcionalidade aqui, que é o nome print, object, ele apresenta para mim aqui embaixo também uma pequena documentação do que esse método faz. A única coisa é que está tudo em inglês. Tudo bem? Se a gente utilizava o printf lá em C, alguma sugestão do que vai ser aqui em Java? Uma chamada de sistema de saída e nós queremos fazer o quê? Nós queremos apresentar uma mensagem, printar uma mensagem na tela. O que vocês acham? Já até apareceu ali para vocês, né? Pessoal, é o print, o mais legal é que tem o printf ali também. Então, nós temos o quê? Print, olha quantos prints. O que ele está falando para mim, né? Olha, você pode fazer um print passando uma string, você pode fazer um print passando um booleano, um tipo booleano. O que mais é utilizado, pessoal, tem o print, ó, o printf aqui. Deixa eu até mostrar para vocês. Se for o printf, se eu quisesse colocar aqui, meu nome é Joyce. Não tem nada de variáveis, né? Vou colocar para executar. Olha o que apareceu aqui para mim. Deixa eu só levantar um pouquinho. Meu nome é Joyce. Esse finalzinho aqui é só uma mensagem de que o nosso projeto foi executado com sucesso. Se eu tivesse uma variável, pessoal, criação de variável, mesma coisa, por exemplo, int x igual a 10. E se eu quisesse apresentar o valor de x, system, ó, uma chamada do sistema, ponto, eu vou fazer uma operação de saída, ponto, printf, e eu poderia colocar o valor de x é igual, só que aqui vai ser a mesma coisa, %d, vírgula, x, porque é o printf. E eu posso colocar o /n aqui, nada diferente, né, pessoal? Mesma, na verdade, tirando só essa partezinha inicial aqui, continua a mesma coisa. Vou colocar para executar. E olha só o que ele apresentou para mim. Deixa eu colocar para cima. O valor de x é 10, um /n, então pulou linha. Meu nome é Joyce, /n, e depois a mensagem final de que foi executado sem problema. Tudo bem? Deixa eu voltar. Rayane, no caso de printf, a gente vai ver o println agorinha mesmo, o out sempre precisa estar associado, porque é uma operação de saída. Então, é do sistema, ponto, uma operação de saída, out, ponto. O que eu quero chamar? É uma operação de saída de escrita. Então, system, ponto, out, ponto, print, ln, printf, ou só o print. Tudo bem? Maravilha. Mas deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês que, na minha opinião, é mais tranquilo com relação ao system. Olha só, a gente está acostumado com printf, né? Pode ser que fique mais fácil para você, daí é questão de preferência. Existe um outro método que também é responsável por apresentar mensagens na tela, no consolezinho ali, que é o system.out.println. O que é o println? Ele é uma operação de printar na tela, né, de escrever na tela, e esse ln é de line, ou seja, tudo que tiver aqui dentro, deixa eu colocar um tchu aqui. Depois de apresentar isso, ele já quebra uma linha automaticamente. Deixa eu mostrar para vocês. Tchu, e ele já deu um /n aqui. Se eu colocar um /n aqui, a mais, né, ele vai pular duas linhas. Veio para a linha de baixo, colocou o /n e deu o build, o sucesso da execução. Tudo bem? Além disso, esse método, quando a gente quer apresentar valores de variáveis, ele consegue também já fazer essa identificação com um símbolo mais. Por exemplo,
Ao invés da gente utilizar o printf, né, system out printf, vou até colocar aqui em cima para vocês verem os dois em conjunto, para verem a diferença. Aqui e aqui. Então, a gente apresentou o valor de x utilizando o printf, mas eu poderia utilizar o println. De que forma? O valor de x é igual. Tudo que está dentro das aspas vai ser apresentado do jeitinho que está ali. Eu posso utilizar um mais aqui, depois das aspas, e colocar o valor de x. Ele já consegue identificar, olha, qual é a mensagem que deve ser apresentado. Tudo que está escrito certinho dentro das aspas, mas na sequência ele puxa o quê? O valor da variável x. O valor de x é 10, é resultado do printf. Depois, como println, de novo, né, o valor de x é 10, e só depois de pular uma linha, meu nome é Joyce. Não tem o /n aqui, mas por que ele deu o quebra de linha? Porque a gente utilizou o println. Por padrão, ele sempre pula uma linha. Tudo bem? Eu poderia utilizar ainda um system out println. Eu vou colocar, olha, o valor de x é igual x, né, que é 10, mais, eu vou criar já uma variável. E o valor de y é igual ao valor de y. Ponto e vírgula no final. E vou criar aqui em cima vou criar um float y igual a 1.7. Tudo bem? A gente continua utilizando. Aí o float, pessoal, acaba dando problema. Eu vou utilizar o double aqui. Vou colocar para executar. E olha só. O valor de x é 10 e o valor de y é 1.7. Então, vocês percebem que a gente consegue montar mensagens de uma forma mais fácil? Se for uma mensagem pré-definida, eu coloco entre as aspas. Se eu quiser puxar o valor de uma variável, mais o valor da variável. Tudo bem até aqui? Deixa eu voltar. Alguma dúvida, pessoal? Maravilha! Então, a gente já sabe agora escrever mensagens ali na nossa tela. Agora, pessoal, a gente vai começar a elaborar. Rayane, o mais, tá? Olha só, aqui nós temos uma mensagem pré-determinada pelo programador, né? Nesse caso, eu defini isso. Eu tenho um mais o valor de x, só que depois de apresentar o valor de x, que vai ser buscado numa variável, eu quero adicionar, né? Eu quero concatenar uma outra frase. Então, por isso eu preciso desse maisinho aqui do lado, porque é mensagem pré-definida, mais valor de variável, mais outra mensagem pré-definida na sequência, mais o valor da variável. Tudo bem? A gente sempre utiliza o mais quando tiver essa alternância entre variável e mensagem pronta. Tudo bem? Eu poderia fazer isso aqui também, né? Vai ficar um pouco confuso a mensagem. Mas olha só, ele funcionaria do mesmo jeito. Se eu colocasse o valor de x e y igual mais x e mais y. Então, eu tenho uma mensagem, mais quero que seja puxado o valor da variável x, mais quero que seja buscado o valor da variável y. Vai ficar só... Olha só o jeito que ficou a apresentação. Isso aqui parece que é 101.7, mas na verdade é 10, que é do x, junto com 1.7 do y. Tudo bem? Então, eu poderia, de novo, né? Se eu quisesse só colocar vírgula. Agora sim. Valor de x e y igual a 10, 1.7. Valor de x, valor de y. Aí é tudo questão de como a gente quer montar, né, a nossa mensagem. Ok? Até aqui? Maravilha, pessoal. Então, olha só. Agora, a gente vai começar a elaborar as nossas classes. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que uma classe, dentro da programação orientada a objetos, ela representa alguma coisa. O
que vem a ser essa coisa, né? Pode ser qualquer estrutura composta ou não de dados que nós queremos ter dados, representar características do nosso projeto. No caso específico do nosso projeto da Pet Shop, se vocês lembrarem um pouquinho lá da programação em C, nós tínhamos 3 estruturas. Vocês estão lembrados? Endereço, que tinha rua, número, bairro, cidade e outros detalhes. Nós tínhamos também uma outra estrutura, né, uma struct, que representava os donos, que tinha o nome, telefone, um código e o endereço. E a gente tinha a terceira, que representava os nossos bichinhos, né, um animal, que tinha um código, nome, tipo, observações, tinha a referência do dono. Vocês percebem que cada uma dessas estruturas estavam representando alguma variável, na verdade, alguma coisa, né? Alguma entidade que armazena dados dentro do nosso projeto? Tudo bem, isso estou tentando encontrar uma outra palavra, porque nós estamos representando entidades, né? Algum objeto, na verdade. E esse objeto, dentro da execução do nosso programa, nós queremos armazenar características. Além de características, pode ter comportamentos também. Tudo bem? Que agora a gente vai passar para a modelagem dessas nossas características, que são as nossas classes. Então, vamos lá. Olha só, primeira coisa, né? Dentro do meu projeto, eu falei para vocês que nós temos uma classe principal. A classe principal é o que contém o método principal, que é o main. Só que nós podemos e vamos utilizar outras classes dentro do nosso projeto. Primeiro detalhe, como que eu faço para criar uma nova classe no meu projeto que tem o nome de projeto piloto? Então, eu vou clicar aqui nesse meu pacotinho, projeto piloto. Percebam que eu não vou clicar em cima do projeto como um todo, é no pacotinho. Então, dentro do projeto, eu tenho aqui o meu source packages, que são os meus códigos fontes, né? O pacotinho de código fonte. Dentro desse pacote, dessa pasta, eu tenho o projeto piloto, vou clicar com o botão direito. E ele apresenta para mim, olha, o que você quer fazer? Eu quero criar alguma coisa nova. E o que de novo eu quero criar? Eu quero uma nova Java Class, uma classe Java. Tudo bem? Então, vou clicar aqui. Qual é o nome da classe que você quer criar? Tá perguntando para mim. Eu vou começar aqui representando o endereço. Vou dar um nome. Olha só o nome e o jeito que eu dei o nome para essa minha classe. Primeira letrinha em maiúsculo, E maiúsculo. E eu não coloquei endereços. No projeto eu vou ter vários endereços? Eu vou. Mas esse modelo de classe que a gente vai criar agora é para representar o que? Olha, quando eu tiver a representação de um endereço, o que ela vai conter? É um modelo para um endereço. Então, no singular. Tudo bem? Vamos supor que eu quisesse dar um nome aqui da minha classe utilizando 2 palavras. Por exemplo, é o endereço do dono. Como que ficaria a escrita, a especificação do nome da classe? Endereço em minúsculo, no singular, com a primeira letra em maiúsculo. E a segunda palavra vai ter o mesmo formato. A primeira letra em maiúsculo e as demais em minúsculo. Tudo bem? É o padrão que é meu case, né? Que toda vez que nós temos a junção de uma nova palavra, a primeira letra vem em maiúsculo. Então, eu vou deixar só o endereço aqui mesmo, porque fica mais fácil. Ele já está falando para mim, olha, está dentro do pacote projeto piloto. Em qual localização? Está no meu pacote de código fonte. E qual é o pacotinho? É o projeto piloto, é o pacote padrão. Tudo bem? A gente vai ver que dá depois para fazer umas modificações aqui. Mas, por enquanto, eu vou deixar mais simplificado. E vou finalizar. Olha o que aconteceu. Primeiro, na nossa estrutura do projeto, ele já criou aqui um novo arquivo, que é o meu endereço. Tudo bem? E olha só que tem ainda a mesma estrutura da nossa classe principal. Qual é o pacote que essa classe, em qual pacote essa classe foi criada? No meu projeto piloto. Então, eu tenho aqui um package
projeto piloto. Na sequência, o que eu tenho? Eu tenho a definição, né, da minha classe endereço, é uma classe pública, então public class endereço. Aqui dentro, a gente vai especificar quais são as características da classe endereço, que na verdade são os nossos atributos. E mais para frente, provavelmente na aula que vem, a gente vai começar a definir os métodos, na verdade, as funcionalidades da classe endereço, que são os métodos. Tudo bem? Detalhe, pessoal, sempre aqui, olha, dentro, quando a gente está especificando alguma coisa que faz parte daquela classe, precisa vir dentro das nossas chaves. Aqui é a finalização da classe endereço. Ok? Ó, já temos duas classezinhas definidas no nosso pacote, no nosso projeto. Opa. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. O que nós temos de características de endereço? Se a gente for pensar num endereço de um dono, quais são os dados que nós precisamos armazenar para cada um dos endereços? Isso mesmo, Aline e Yasmin. Rua, número da rua, isso, número CEP rua, vamos lá. Vou voltar ali então. Pelas características que vocês colocaram para mim. Nós temos a rua, nós temos o número. Cadê? Opa. Rua, CEP. Epa. CEP. O que mais? Mais alguma coisa? Opa. Bairro. Poderia colocar cidade aqui também, né? Cidade. Eu nem lembro quais eram o que a gente tinha definido no outro projeto, mas acho que tá bom, né? Então, nós temos rua, número, CEP, bairro e cidade. Percebam que, olha só, as características estão descrevendo quem? O endereço. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, o nome do dono. Por quê? Não é uma característica de endereço. Então, a gente precisa pensar como se fosse separar em caixinhas, né? Qual é a caixinha do endereço? Quais são os dados relativos a essa caixinha? É a rua, é o número, é o CEP, é o bairro, é a cidade. Tudo bem? Para a gente não misturar as coisas. Maravilha. Só que nós precisamos definir, olha, bem parecido com as estruturas. Quando a gente quer representar a característica rua, quais são os dados que a gente coloca na descrição de uma rua? O que vocês acham? Que tipo de dado tem que ser? A gente pergunta para qualquer pessoa, né? Olha, qual que é o seu endereço? Geralmente a resposta vem em qual tipo de dado? O que vocês acham? Caractere. Um caractere apenas, Rayane? O Eduardo colocou texto. É isso mesmo, Esther. Rayane, são caracteres, né? São vários. Se a gente lembrar um pouquinho de C, a gente tinha essa restrição, né? Tinha que usar vetor para representar string. Uma boa notícia para vocês. Em Java, já tem uma classe que foi criada considerando todas as características de string. E a gente já pode utilizar. Então, lá, deixa eu voltar aqui. Nós podemos definir aqui que a minha rua vai ser do tipo string. Com S maiúsculo. Por quê? É uma representação de uma classe, é uma classe que está definida dentro da biblioteca do Java e nós podemos utilizar. Perceberam que a definição de um atributo numa classe é praticamente a declaração de variáveis em C. A mesma coisa. Tudo bem? Então, string rua e o número. O que vocês acham? Número
do endereço? Exatamente, Aline, não tem diferença nenhuma. Int, número. E o CEP? Opa, tá faltando ponto e vírgula. O ponto e vírgula continua, mesma coisa. O CEP a gente pode utilizar, seria string, exatamente, Aline. Se a gente for considerar ponto e traço, a gente pode utilizar como string. Que maravilha, né? Não precisa nem especificar quantas letras vão ter. E o bairro? Bairro e cidade? String e string, exatamente. Então, para bairro, string bairro e string cidade. Só um detalhe, pessoal. Eu fui colocando um embaixo do outro, mas eu poderia também fazer aqui, olha, do tipo string eu tenho rua, CEP, bairro e cidade, e do tipo inteiro eu tenho número. Ele tá dando erro porque eu tenho criação de 2, né? Não pode ter 2 iguais. Tudo bem? Ou assim, string eu especifico, né, separados por vírgula. Quais são as características que o endereço vai ter? E depois o número a mesma coisa e finalizo com ponto e vírgula. E outro detalhe, pessoal, enquanto que os nomes de classes têm a letra em maiúsculo, a primeira letra maiúscula, os nomes de atributos, né, que são as características, e depois a gente vai ver que os métodos também sempre começam com minúsculo. Rua, CEP, bairro, cidade e número. Tudo com minúsculo. Ok? Bem, nós acabamos de criar a nossa primeira classe. Ela só contém atributos por enquanto, mas ela já foi criada. Tudo bem até aqui? Maravilha. Não vou me estender muito, mas só para a gente finalizar, vamos criar então as classes para representar dono e animal. Vocês vão ver que é bem facinho mesmo, é como se a gente estivesse criando as nossas structs. O que eu vou fazer então novamente? Dentro do meu projeto, né, do meu código-fonte e desse meu pacotinho projeto piloto, vou clicar com o botão direito, New, e vou criar de novo uma Java Class, uma classe Java. Só que agora, o nome dessa minha classe vai ser, vou primeiro criar o dono. Novamente, está dentro do mesmo projeto, na mesma localização que a gente criou o endereço, e dentro do pacote projeto piloto, não mudou nada. Finalizar. Queria mostrar só um detalhezinho para vocês perceberem aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aqui os projetinhos? Né? Vocês disseram para mim que sim. Mas vocês percebem que dono e endereço tem o mesmo símbolozinho e o projeto piloto tem uma setinha verde nele? Vocês conseguem enxergar isso? Aqui no projeto piloto tem uma setinha verde. Maravilha. Por que tem a setinha verde? No projeto é uma identificação para a gente conseguir ver visualmente, né? Identificar visualmente que é aquela classe que possui um método principal, que possui a main. Tudo bem? É só uma sinalização, só para vocês até nem ficarem encabulados, né? Nossa, mas está diferente. Não, é isso mesmo. Essas duas classes representam classes, mas elas não têm a main. Tudo bem? Deixa eu até mostrar uma coisa para vocês. Só para vocês verem que vai mudar. Vamos supor que no dono eu tenho uma main também. Vou salvar. Olha o que aconteceu. O dono ficou com a setinha verde também. Só que quando eu for executar, vou colocar para executar. Ele tinha que mostrar para mim. O padrão tá pelo projeto piloto, né? Mas às vezes ele até pergunta pra gente, olha, tem duas main. Qual que é a main que você quer rodar? Tudo bem? Vamos deixar com uma só, né? Não tem necessidade. Vou salvar de novo e olha, desapareceu. Ok? Então vamos lá. O que nós temos de características para dono? Nesse caso, a main estava vazia porque a gente não especificou nada. Eu posso ter main vazia. Só que se a nossa main está vazia, acaba que não está sendo executado nada no nosso programa.
ok? Maravilha. Então vamos lá. O que vocês acham que a gente tem para dono? Deixa eu voltar aqui no nome, CPF, RG, vamos lá. Eu tenho nome, CPF, RG, o que mais? Tem que incluir endereço. Vou até colocar aqui, Aline, muito bem. Nós teremos um endereço sim, mas a gente vai ver que dá para fazer de uma forma mais inteligente aqui, né? Na verdade, a gente até utilizou isso nas estruturas. A gente já vai ver como é que fica aqui. É bem parecido. Endereço. O que mais? Deixa eu dar uma olhadinha no nosso arquivo. Cadê os donos? Os dados do dono. Então, tá faltando, olha só, o nome, a gente já colocou. Um código identificador, vou colocar um ID ali para ele. Aqui vou colocar um ID, né? Para ser o identificador. Poderia ainda ser outra coisa, a gente colocou o nome de código no projeto passado. E telefone de contato. Tudo bem? Então vamos lá. Posso colocar aqui ainda um telefone. Tudo bem? Essas são as características que eu preciso armazenar para cada dono. E agora a gente faz o mesmo processo, né? Nome, CPF, RG. Que tipo que vocês acham que a gente precisa especificar aqui? Nome é um conjunto de letras. O CPF a gente pode escolher se é só número ou então ter um ponto e traço. A mesma coisa para RG. String, muito bem. String. Como já está aqui na mesma linha, olha, só vou colocar o ponto e vírgula aqui no final. E o endereço? O que vocês acham? Vou deixar o endereço por último, mas código e telefone. Para código, o que vocês acham? Qual o tipo? Código, int, pode ser. Poderia trabalhar com string aqui também, se o código fosse conter letras, traço, mas vamos colocar um código até para refletir o que a gente estava fazendo no projeto passado, era o inteiro. E o telefone, o que vocês acham? String, maravilha. Então, já tem quase tudo especificado. Mas endereço? Que tipo para endereço? Exatamente, Aline. Olha só, e nesse caso a gente nem vai precisar do import porque eles estão dentro do mesmo pacote, mas é só a gente ver que tem essa referência. Quando a gente pensa no endereço do dono, o dono vai ter dentro do seu endereço uma rua, um número, uma cidade, um CEP, um bairro. Só que tudo isso não foi o que a gente acabou de modelar na nossa classe endereço? Quando nós modelamos uma classe, que nesse caso é a nossa classe endereço, esse meu endereço passa a representar um tipo de dado também. É um tipo de dado que consegue armazenar todos esses dados de rua, CEP, bairro, cidade e número. Então, o que a gente pode fazer? Aqui eu posso dizer, olha, eu quero utilizar a classe endereço, tem que ser escrito, pessoal, do mesmo jeito que nós criamos a nossa classe endereço. E qual que vai ser o nome desse campo do tipo endereço? Eu posso colocar aqui com E minúsculo, tudo bem? Esse é o nome da variável do tipo endereço. Para ficar até um pouquinho mais identificável, vou colocar de end. Tudo bem? Aqui nós estamos utilizando o objeto do tipo endereço, que é uma classe. Deixa eu salvar. Maravilha. Então, só para finalizar, olha, a gente acabou de criar a nossa segunda classe. Segunda não, terceira. E vamos para a última, então, que é a nossa classe animal. Novamente, nesse meu pacotinho projeto piloto, vou clicar com o botão direito e
Vou colocar em new, né, nova, classe Java e novamente o mesmo processo, só que agora eu vou representar um animal. Mesma coisa, né? Projeto piloto, e aqui eu tenho public class, é uma classe pública. Qual é o nome? Animal. Novamente, primeira letra em maiúsculo e a palavra toda no singular. Ok? E nós vamos começar então a colocar as características, que são os atributos. Deixa eu colocar na outra classe também, porque eu esqueci. Na classe dono, e essas são os atributos de dono, e tá, aqui já tá. E vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho na nossa descrição pra gente ver, né? Para cada animal. Então, olha só, o que nós precisamos? Nós temos o nome do animal, o código, a idade, o tipo, observações, e a gente precisa também do dono, né? O que vocês acham, então? Deixa eu colocar aqui. Nome, código, idade, o que mais? Nome, código, idade, o tipo, observações, e nós precisamos também saber quem é o dono. Para nome, qual o tipo? O que vocês acham? Como que eu represento o nome do meu animal? String, isso mesmo. Então, string, não se esqueçam que S maiúsculo, porque é uma classe. E para código? Pode ser int ou string, isso mesmo, Aline. Eu vou especificar aqui int só para a gente manter o mesmo padrão do projeto que a gente fez no semestre passado. E a idade? Int também, isso mesmo. Tipo? String. Observações, né? São vários detalhes que a gente pode ir colocando ali sobre o animal que a gente vai cadastrar mais pra frente. String também. E dono? Considerando que o dono de um animal continua tendo nome, código, CPF, RG, endereço. O que vocês acham? Qual vai ser o tipo da nossa característica, do nosso atributo dono? O tipo dono. Isso mesmo, Aline. Do tipo dono. E olha só que legal, né? Da mesma forma que nós fizemos a relação de dono com endereço, nessa linha, ou seja, esse meu end possui dentro dele ele tem a capacidade de armazenar rua, CEP, bairro, cidade e número. Da mesma forma que dentro do meu animal, quando a gente especificou esse dono, dentro desse dono eu tenho um nome, um CPF, um RG, um endereço, que por sua vez contém rua, todos os dados, um código e um telefone. Tudo bem? Vou até também copiar isso daqui e colocar aqui na frente. Utilizo o objeto do tipo dono, que é uma classe. Tudo bem? Na verdade, olha só, a gente conseguiu definir 4 classes diferentes, só que vocês vão ver que a gente vai utilizar mais classes ainda no projeto, mas para startar, né, para começar aí a representação dos nossos dados, a nossa organização de características, o que nós temos de entidades, que são os nossos objetos no projeto. Nós já criamos 3 que vão ser utilizadas e ainda nós definimos um relacionamento entre eles. O que é esse relacionamento? É quando uma classe, por exemplo, a nossa classe animal, ela utiliza de outra classe definida no projeto, a nossa classe dono. Então, existe uma relação entre animal e dono. Animal utiliza uma característica do tipo dono.
Da mesma forma, o dono também utiliza, ele tem uma relação com o endereço. Porque dentro das características nós temos um atributo, né, uma característica que faz uso de uma estrutura, de uma classe que nós utilizamos dentro do projeto. Tudo bem? É a pergunta. Rayane, eu poderia colocar, ao invés de deixar desse jeito, é um hábito meu, pessoal, até peço desculpa. Eu acho que fica mais fácil da gente enxergar o que tem, mas não tem problema, eu poderia colocar string nome, tipo, observações, ponto e vírgula, e int, código, idade, e depois dono. Dono. Vou colocar aqui. A questão de comentário continua a mesma coisa, né? Se eu quiser comentar tudo isso, eu vou colocar aqui barra asterisco e aqui asterisco barra. A mesma coisa funciona da mesma forma. Tudo bem? Até aqui? Maravilha, então. Eu não vou me estender além disso, não. O que eu queria pedir para vocês, então, para essa semana? Duas coisas. Na verdade, duas coisas, mas duas coisas que têm composições. Primeiro, por favor, tentem instalar o NetBeans, se vocês forem utilizar o NetBeans, ou qualquer outro ambiente que vocês forem utilizar para o desenvolvimento. Por quê? Vocês precisam disso instalado para vocês começarem um projeto de vocês. Tendo instalado, tá bonitinho, tá funcionando, eu quero que vocês verifiquem, né? O trabalho continua sendo em grupo. Definam um projeto de vocês e depois já façam um levantamento, que provavelmente vocês já têm, de quais são as classes que vocês vão ter que representar no sistema de vocês. Criem as classes, criem as características, analisem, né? O que eu tenho de característica em cada uma das classes. Por quê? Essas nossas classes que nós criamos aqui, vocês vão ver que elas vão ser a base para o nosso desenvolvimento. Nós vamos utilizar essas classes e outras também que vão ser utilizadas. Agora a gente começa a trabalhar em arquivinhos separados. Vocês vão ver que vai ficando mais organizado. A classe dono vai ter só as características, as funcionalidades só da classe dono. A mesma coisa para a classe endereço. A mesma coisa para a classe animal. A gente vai começar a montar janelinhas também. Vai ter uma classe para cada uma dessas janelinhas, perdão. Por quê? Quando nós estamos trabalhando em Java, que é dentro do mundo de programação orientada a objetos, tudo representa um objeto. Então, uma janelinha de interação é um objeto. Aí a gente vai montar, vai ter uma classe bonitinha, que é a nossa classe que representa a janela, né? Depois, se tiver algum botãozinho, a gente vai utilizar, mas a gente vai com calma. Ficou alguma dúvida? Maravilha. Eu vou só, então, finalizar a gravação